Como você se define? Uma águia ou uma galinha? Uma história muito antiga está no livro de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Contarei essa história, na verdade eu vou ler ela porque ela é muito cheia de detalhes, para a gente não perder nenhum detalhe, para a gente não se perder durante a história, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa história. Ela fala sobre o crescimento do homem e a sua movimentação na sociedade, como ele deve se portar diante das pessoas ou como ele deve alcançar o seu objetivo. Você vai entender logo depois, iremos fazer uma análise dessa história. Amém? Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um passo para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com suas galinhas. Essa águia comia milho, a ração própria para galinhas. Depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista não se aguentou e falou: "Este pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." O camponês, bem tranquilo, falou: "De fato, é uma águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se agora em uma galinha, assim como as outras que eu tenho em meu quintal, apesar das suas asas de quase 3 metros de extensão." "Não", retrucou o naturalista, "ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia, e este mesmo coração a fará um dia voar às alturas." Não, insistiu o camponês. Ela virou uma galinha, ela jamais voará como águia." Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou, rindo: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não", tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou bem baixinho para ela: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as outras galinhas ciscando no chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu novamente e voltou a fazer graça. "Eu lhe avisei, eu lhe havia dito, ela agora é uma galinha." "Não", respondeu firmemente o naturalista, "ela é uma águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã eu com certeza a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram para fora da cidade, longe de todas as casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascia, dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu ela bem alto e ordenou-a: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que os seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, gramou com um típico crau-crau das águias e ergueu-se, soberana sobre si mesma, e começou a voar para alto, a voar cada vez mais para alto. Voou até confundir-se
com o azul do firmamento e nunca mais voltou. Amém? Essa palavra e essa história é uma história muito antiga, mas que é muito real, é muito contemporânea, é muito moderna. É desse tempo. É uma história antiga, mas que faz parte do nosso dia a dia. Que possamos agora, a gente possa falar sobre isso. Viver através dessa mensagem, através dessa história. A primeira coisa que a gente deve entender, quem era o camponês? Na nossa vida hoje, quem é o camponês? O camponês, nessa história, representa o diabo, Satanás, que coloca medo e dúvida em nossos corações. Ele usa pessoas para dizer que não somos capazes, que não vamos conseguir. No caso dessa história, seriam as galinhas, aquelas pessoas que não alcançam o seu objetivo ou foram enganados por Satanás e assim querem que você também desista dos seus sonhos. Na Bíblia, fala que o diabo anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso está escrito em 1 Pedro 5:8. Nessa parte fala que o camponês estava querendo fazer cativo, ou seja, o diabo ele faz isso. Ele quer nos fazer cativo, ele quer nos colocar medo, ele quer nos colocar confusão. A primeira coisa que a gente deve entender dessa mensagem é não devemos deixar que o diabo nos engane. Amém? A segunda coisa, do que você tem se alimentado? Assim como o alimento físico pode gerar vida ao nos alimentar ou destruição ao nosso corpo, o alimento da alma e do espírito também define quem somos ou o que seremos. Jesus disse: quem se alimentasse dele, por ele viveria. O que é se alimentar? O que é se alimentar de Deus? O que é se alimentar de Jesus? O alimento representa a palavra de Deus. Devemos nos alimentar dela, como o pão de cada dia, como o pão que nos alimenta todo dia. Assim devemos também nos alimentar com oração, nos alimentar com adoração a Jesus. Devemos buscar isso. Assim como o alimento físico para nossas vidas nos alimenta e nos mantém vivos, a palavra do Senhor é o que nos mantém vivos dia após dia. Amém? Ao contrário da águia que estava se alimentando de milho, resto de comida e ração para galinhas. Ela havia perdido a identidade dela, pois ela estava se alimentando de coisas que não eram para ela, e sim para galinhas. Além disso, ela comia minhocas e insetos mortos. Ao contrário da águia, a águia original, ela não come nada podre ou em decomposição. Ou seja, se queremos voltar para Cristo, ou se queremos ser águias que vivem para Cristo, águias que são a identidade do Senhor, que fazem parte de um novo tempo, devemos parar de nos alimentar de coisas podres, devemos parar de nos alimentar de coisas malignas, devemos guardar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Como a águia seleciona muito bem o seu alimento, ela avista o seu alimento a quilômetros de distância e ela seleciona aquele alimento. Assim devemos selecionar aquilo que temos ouvido nas mídias, devemos optar por coisas que nos levam à salvação. Assim devemos buscar o alimento próprio para uma águia. Amém? Terceira coisa, não deixe o medo diminuir a sua visão, ou até mesmo dificultar ver as promessas que Deus tem em nossas vidas. A galinha só olha para os lados e para baixo. A sua expectativa é muito baixa. Ela está totalmente ligada ao chão. Com o passar de milhares de anos, as galinhas que antes eram selvagens se deixaram se domesticar, se acomodaram, limitaram seu mundo a um quintal. Seus olhos se tornaram cada vez mais laterais, não permitindo fixar ambos os olhos em apenas um foco. Para alcançar o grão, teriam que agora se inclinar as suas cabeças, porque o que vê com apenas um olho, o outro
e está em outra direção. Muitas vezes perdemos o foco assim como as galinhas. Perdemos facilmente o foco em Jesus. Muitas das vezes, como essas galinhas que com o tempo seus olhos foram ficando cada vez mais laterais, elas focavam os seus olhos em uma coisa e o outro olho estava focando em outra direção. O foco delas é dificultado e a deficiência da visão delas muitas vezes ocorre conosco da mesma forma. A gente está focado em Jesus e ao mesmo tempo está focado nas coisas do mundo. A gente está cantando para Jesus e ao mesmo tempo está ouvindo música mundana. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Jesus, mas tem alguma coisa que está bloqueando o nosso crescimento com Jesus. E muitas vezes é essa dispersão, é essa perca de foco que acaba dificultando as promessas do Senhor em nossas vidas. O pastor Jorge Linhares fala isso em um de seus livros, sobre o estrabismo espiritual ou espiritualmente estrábicos. Ele quis dizer que nós muitas vezes temos estrabismo, ou seja, olhamos para uma direção e queremos focar naquilo, mas acabamos no final nos perdendo a nossa direção porque estamos focando em duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes estamos vivendo duas vidas, uma vida dupla. Às vezes estamos querendo fazer algo para Cristo e fazer algo para o mundo. Muitas vezes porque as pessoas, às vezes a gente quer agradar as pessoas. Às vezes num aniversário a gente quer trazer alguma bebida alcoólica para aquela pessoa ficar feliz. Mas na verdade a gente já tem outra vida, é outra. Deus mudou a nossa trajetória. Deus mudou a nossa direção. Agora a gente está... Eis que tudo se fez novo, agora a gente está direcionando para outro caminho, o caminho que leva à vida. Se a gente quer dar o exemplo para as pessoas, a gente deve ser também diferente. A gente não deve ser enganador, a gente não deve procurar mentir para as pessoas. A gente deve realmente fazer com que a nossa face exemplifique aquilo que Jesus é em nossas vidas. Porque as pessoas elas vão olhar aquilo que mudou em nós. Aquilo que transformou em nós. Elas não vão mudar uma fala bonita, elas não vão olhar apenas para um pacote bonito. Elas vão olhar para o conteúdo, aquilo que está dentro de nós. Aquilo que vai fazer a diferença na vida delas é o nosso testemunho de vida. Não muitas vezes o que a gente fala para elas. O que eu quero dizer nesse momento? É que quem tem olhar dispersivo ou vive olhando para o chão, jamais terá uma visão completa de Jesus. Vai ter uma visão conturbada, vai ter uma visão bem dificultada, uma deficiência na visão daquilo que realmente é Jesus. Muitas vezes queremos ver Jesus de um olhar mundano. Queremos ver Jesus de uma forma mundana. Mas Ele é santo. Ele veio para nos trazer uma nova visão. Ele veio para trazer a nós um novo caminho. Por isso que a sua palavra fala que tudo se fez novo. Se a gente quer mudança, a mudança começa primeiro em nós. Se a gente quer mudar a nossa vida, a mudança começa em nós. Se a gente quer mudar a vida da nossa esposa, do nosso esposo, se a gente quer mudar a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, a mudança começa em nós. É bem acreditado, a gente quer muitas vezes tirar o cisco que está no olho do outro e esquece de tirar a nossa trave do nosso olho. Por isso a gente tem dificuldade muitas vezes de mudança. Então, o que devemos realmente fazer para que nossos olhos sejam olhos de águia, visão de águia? A primeira coisa é entender que Deus nos criou com olhos frontais. O que são olhos frontais? Olhos que mantêm na mesma direção. Os dois olhos mantidos na mesma direção. E o que é o nosso foco? O nosso foco é Jesus. Muitas vezes a gente foca em pessoas. A gente foca em pessoas que muitas vezes acabam se perdendo. E a gente olha para nós mesmos e diz assim, mas se essa pessoa se perdeu, quem dirá de nós? Aquela pessoa que era usada, aquela pessoa... Não,
Nosso foco é Jesus. A gente não deve estar se importando com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Não. O nosso foco é Jesus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar aos outros. A gente está aqui para agradar a Jesus. Por mais que nós vivemos em sociedade, vivemos com as pessoas ao nosso redor, claro que devemos tratar todos muito bem, tratar da melhor forma possível, mas primeiro devemos lembrar de quem nos criou, quem nos trouxe aqui. Muitas vezes a gente olha para o presente e esquece daquela pessoa que nos presenteou, que é Jesus. Às vezes a gente olha, a gente tem um carro, a gente tem uma casa, mas esquece de quem nos deu. Amém? A nossa visão deve estar focada, totalmente focada no presenteador, naquele que deu o presente. A águia, ela enxerga uma presa a mais de 5 km de distância. Enxerga tanto de dia quanto de noite. Precisamos buscar a visão de águia. Ir além dos limites impostos por nossos problemas. Ir além dos limites impostos pela sociedade. Deus prometeu que viveríamos o melhor dessa terra, se assim obedecermos a Ele. Ele quer ampliar a nossa visão, olhar para cima, olhar para longe, restaurar nossa percepção espiritual. Jesus disse que para segui-lo teríamos que aprender a olhar para a frente e para o alto, de onde vem o nosso socorro. E é de onde brilhará o sol, e veremos o horizonte, o vento soprando e nos impulsionando e nos convidando a voar. Muitas vezes a gente olha o vento muitas vezes não está a favor, mas é aí que a gente deve perseverar, sabe por quê? Quando o vento não está a favor, quando o vento vem contra, é aí que a gente vai flutuar, é aí que a gente vai voar. As aves, elas voam dessa forma. Muitas vezes o vento não está a favor. O vento faz voar porque ele está contra ela. Assim são as águias, assim são as pessoas que querem crescer na vida, que querem direcionar suas vidas para Cristo e serem transformados, serem pessoas prósperas. Não vale ter muito dinheiro, porque a gente pode perder daqui 2 dias, 1 semana. Vale a gente ser próspero, porque tudo onde a gente tocar vai dar lucro, vai dar prosperidade. Para finalizar, eu quero dizer que hoje o Senhor Jesus nos convida, águias, já que vocês são águias, já que vocês pertencem aos céus e não à terra, abram suas asas e voem. Amém.